Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versículos de número 24 ao 25. E depois nós iremos ler Gênesis 1, 27, 2, 24. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não pratica, ou as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Coloca, por gentileza, Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis 1, 27. Quem achou, diga amém. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Nós temos falado dos princípios. Na semana passada nós falamos bastante sobre o princípio da obediência. Hoje eu vou falar com os irmãos sobre o princípio do casamento. E antes de falar sobre o princípio do casamento, eu vou até ser um pouco assim, digamos, lento. Grazie mille, Adriano. Vou ser lento, vou ser didático, de forma para que eu não erre e para que eu possa falar aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? E uma primeira coisa é que nós precisamos, dentro de uma igreja, ensinar a verdade de forma clara. Isso é um primeiro ponto. E essa verdade clara, ela não pode ter uma distorção para não ferir. É impossível, muitas vezes, falar de algumas coisas sem que essas coisas nos incomodem. Porque são assuntos que, para a igreja atual, são já passados. Existem análise gramatical, existem indução de verbos gregos, hebraicos, aramaicos. Existe, para a fala de Jesus sobre o assunto de casamento, uma interpretação que diz que Jesus não fala na graça, que Jesus fala no Antigo Testamento, que a graça só acontece quando Jesus morre. Então tudo que é antes da cruz não tem graça, para que desvirtue o que foi dito pela palavra. Então eu quero que os irmãos guardem isso no coração, que não podemos adaptar a mensagem para que a gente possa sensibilizar alguns e não deixar outros incomodados. Isso não podemos. O casamento, ele é uma instituição que foi literalmente criada por Deus para ser eterna. O casamento foi criado por Deus para ser eterno. Vou repetir isso aqui que parece que é um absurdo, mas o casamento foi criado por Deus para ser uma aliança vitalícia entre um homem e uma mulher. Isso nós estamos falando do que o próprio Jesus afirma, Mateus 19, 6, quando ele diz: portanto, o que Deus ajuntou. Tem muitas pessoas que lêem esse versículo errado. Muitas pessoas se separam e dizem: não, mas a Bíblia diz que o que Deus junta, ninguém separa. Não está escrito isso. Se fosse de Deus, não tinha acabado. Não está escrito isso. Está escrito assim, eu coloquei o quê? Não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então, a instrução de Jesus é que o que Deus uniu, nós deveríamos tomar cuidado. Antes de continuar, eu lembro que eu li isso no livro, e é uma coisa muito clara, que se eu e você recebêssemos hoje o melhor carro do mundo, e a pessoa falasse: olha, você vai usar esse carro para o resto da sua vida, não pode trocar, não pode trocar, esse carro aqui é para o resto da vida. Como cuidaríamos desse carro? A revisão em dia,
teríamos cuidado para não bater, teríamos cuidado para não machucar, iríamos ter um cuidado. Quem teve um carro novo sabe como que são os primeiros dias com carro novo, não sabe? Os primeiros dias com carro novo, ou com celular novo, como que funciona? Né? Você desce, você bate o pé para entrar no carro, não é isso? O celular novo, você coloca ele em cima sempre de um pano, você põe, é todo um cuidado porque é novo. Se nós tivéssemos uma preocupação em cuidar de algo que Deus disse que era eterno, nunca se acabaria. O problema é que, ignorando o que a Bíblia ensina e considerando o que alguém disse, nós não temos tido a visão correta do que é o casamento. Então, quando nós vamos ler Mateus 19:9, tem uma palavra de Jesus que ela é muito importante, porque Jesus vai trazer algo sobre aqueles que dizem que a lei permite. Existe uma frase que diz: é legal, mas é imoral. Tem coisas que são legais, porém são imorais. E o texto diz: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Esse texto ele tem uma conotação muito importante, tanto que eu vou ter que depois, vou ter conversas pessoais com o Ronan, com a Vitória, antes dele casar, eu vou falar assim: quer isso aí para sempre mesmo? Quer mesmo o Ronan para sempre? Quer mesmo esse cabelinho para sempre? Esse bigodinho para sempre? Quer mesmo? Porque se depois casarem, eles não vão ter a surpresa de dizer: ninguém falou comigo. Porque existe uma preocupação da igreja de fazer você ficar rico, fazer você se sentir bem, mas a Bíblia tem uma preocupação que você entre no céu. E nós estamos tratando aqui de princípios, coisas que Deus estabeleceu. Não foi o pastor, não foi a igreja, não foi ninguém, foi Deus que na sua palavra estabeleceu com um objetivo. Só quem tem uma ex-mulher sabe o problema que é ter uma ex-mulher. Só quem vive longe de um filho, só quem foi filho de um casamento que teve separação sabe o problema que é. Quer ter o pai? Cadê o pai? Não tem pai não. Mas eu nasci como? Nasceu. Mas cadê o pai para me corrigir, para me amar, para me dar um beijo? São problemas que nós às vezes deveríamos considerar. E Jesus vai dizer que o casamento ele é muito importante. Lucas capítulo 16, verso 18 diz o seguinte: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adulterará. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, também a adulterará. Então, o plano ideal de Deus para o casamento, irmãos, é que ele seja para a vida inteira. O plano de Deus para o casamento é que ele seja para a vida eterna. E aí é preciso que a gente possa entender o seguinte: isso deve voltar a ser ensinado. Eu falei aqui no culto, não é porque tem alguém aqui que matou que eu vou dizer que matar é certo, não é isso? Não é porque tem alguém aqui que matou alguém que eu vou dizer: não, matar é tranquilo. Matar é errado, é um pecado. Nós temos que começar a se preocupar com o que a Bíblia diz, porque o que eu penso eu já sei, irmãos. O hedonismo, que muitos não sabem nem o que significa, mas vivem na prática, é o prazer. O hedonismo diz que a vida só faz sentido se você tiver prazer. Por isso não importa se você quer fazer sexo com um animal, vai te dar prazer? Faça. Não importa se você quer ter 3 mulheres em cima de um leito, vai te trazer felicidade? Faça. Mas saiba que fazendo isso, você está cavando cova para você mesmo deitar dentro e ir direto para o inferno. E nós temos esses dias uma preocupação de falar sobre princípio. Porque Jesus falou: não adianta não cumpri-los e estar aqui dentro. É perda de tempo. É perda de tempo ouvir e não praticar. Porque ele diz que você vai construir, você vai crescer, só que daqui a pouco você cai. Porque o vento ele vem para casa boa e para casa ruim. Dificuldade vem para todo mundo. Só que nós precisamos ter isso muito claro, e eu quero que os irmãos de todo o coração possam entender: divórcio não é uma primeira escolha de Deus. A Bíblia vai dizer até que Deus odeia. Deus, quem está
te aconselhando aí, pode ser que ame o divórcio. Mas Deus, é a Bíblia que diz, não sou eu, então se você quiser ficar bravo comigo, pegue a Bíblia e dê uma chicotada na Bíblia, ok? Depois se você quiser falar alguma coisa, pega a Bíblia e fala assim, por que você escreveu isso? Entendeu? Comigo não. Deus, quem acredita em Deus, diga amém. Ele disse, eu odeio o divórcio. Como pode uma coisa que Deus odeia ser a primeira opção do mundo cristão hoje? O número de divórcios na igreja é igual ou maior do que fora da igreja. Não existe mais diferença, porque nós não temos mais preocupação em quebrar princípios. Você fala para alguém que está namorando, tem certeza? A pessoa não crê em Deus. Não, mas eu amo, mas ela não crê em Deus, vai dar problema. Mas eu amo, mas ela não, eu amo. Casa. A Bíblia diz, não se prenda a um jugo desigual. Aí depois que se prende ao jugo desigual, vem um problema muito sério. Então, como é um assunto que eu falei para os irmãos, eu orei bastante, até minha esposa falou, o que tem? Está tenso? Eu falei, porque eu estou incomodado, né? Porque parece que isso aqui é mentira, né? Parece que pregar isso daqui, até quem está assistindo já sai. Quem entra na live e vê o que está falando, quer saber disso não. Já escorrega. Alguns bloqueiam. Daqui a pouco eu vou falar umas coisas. O Google e os amigos aí já bloqueia, fala, não pode transmitir isso para ninguém não. Ele falou homossexual, ele falou macho e fêmea. Meu Deus, macho e fêmea? É macho e fêmea. Então, guarde isso no seu coração, que o recasamento fora da permissão de Deus é fruto do pecado, ok? O casamento, o segundo casamento, ele é fruto do pecado, que acontece no Gênesis. É por isso, mas não é a vontade de Deus. Só que nós temos também, eu coloquei aqui, que a gente tem que se lembrar também, que da mesma forma que eu disse no começo, que a verdade deve ser ensinada com clareza e sem distorção, a graça também deve ser aplicada com verdade e sem distinção. Ok? Abra sua Bíblia comigo, Atos, capítulo de número 17, versículo 30. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ok. Então os irmãos estão entendendo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Deus, e esse tempo de ignorância, não podemos considerar às vezes o tempo que você está dentro de uma igreja, porque tem muita igreja que nunca pregou isso. Ignorância é quando eu não sei, ignorância é quando eu não fui exposto àquela situação, ignorância é quando eu não tenho a informação clara. Quando você tem a informação clara, você não é mais ignorante. Mas porque essa ignorância aqui não é uma ignorância de pessoa ignorante, é uma ignorância de falta de saber. Tem pessoas que erram por ignorância. O que é isso? Elas não sabiam daquilo, são ignorantes no assunto. Comentem sobre a lua. Eu sou ignorante nesse assunto. O que é isso? Eu nunca li sobre isso, eu não tenho informação sobre isso. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas são, dentro do que a Bíblia ensina, ignorantes. Pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não conhecem o que a Bíblia ensina. Elas conhecem o que o pastor fala. E muitas vezes o pastor só fala da vitória. Muitas vezes o pastor só fala da bênção. Muitas vezes o pastor só fala do dízimo. Muitas vezes o pastor só fala da oferta. Mas o princípio bíblico muitas vezes não é conhecido. Por isso que o texto vai dizer que Deus, Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas Ele dá uma ordem. Daqui para trás, ok. Mas a partir de agora, existe um novo comportamento. Então, quando nós estamos lendo, nós precisamos lembrar de uma forma muito clara que o Evangelho de Jesus não veio para os salvos, não é isso? O Evangelho é literalmente para os quebrados. Jesus encontrou uma mulher que tinha quantos relacionamentos? Ela já estava no sexto. Mesmo assim, Jesus não lançou uma palavra para ela de condenação, nada. Jesus só sistemou a coisa. Jesus só falou para ela, daqui para frente, vamos mudar isso ali. Para com isso. Você está vivendo uma vida muito louca. Para com isso.
E aquela mulher foi recebida por Cristo, porque a graça, ela veio para isso. Ela veio para perdoar eu e você, para ajudar eu e você a vencer a fraqueza que nós temos. Então, guarde isso no seu coração, porque as Escrituras, de forma muito clara, elas não vão rejeitar quem se arrepende. O texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, ele diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós temos que crer nisso. Então, pastor, vamos fazer o seguinte: quem, por exemplo, é divorciado e foi recasado, a igreja precisa recebê-los, a igreja precisa amá-los, a igreja precisa ajudá-los, mas a igreja tem que ensiná-los. Primeira coisa, se arrependa. Se arrependa. Se você vê que você foi algo dentro da sua ruptura, fora da vontade de Deus, se arrependa. Esse é o ponto. Se arrependa, é a primeira coisa. Segunda coisa, porque tem alguns pastores que eles até usam o que Neemias faz. Os irmãos lembram que Neemias matou todo mundo, não é isso? Existia eu não posso explicar isso aqui, senão vai acabar o culto, mas existia uma questão cultural, existia uma questão de prosseguimento da hierarquia, da cultura, do que Deus planejou, do conhecimento de Deus, que Deus manda os homens matar todas as mulheres. Sai fora, essas mulheres não são de Deus. Aí tem gente hoje que fala o seguinte: não, eu já vi isso, pessoalmente. O cara casado já, depois de 10 anos, com 3 filhos, falou: não, pode largar essa mulher, volta para outra. Não faça isso. Se você errou, se arrependa. Mas se chegou, fique no estágio que está. Mas dentro do estágio que você está, tenha no seu casamento santidade, fidelidade e submissão à palavra de Deus. Porque alguns que cometeram esse desvio, estão no segundo, eles têm uma porta aberta dizendo: eu já chutei um, eu chuto outro. E isso é não se preocupar com o princípio, porque as rupturas acontecem. A graça alcança quem teve ruptura, mas a graça ensina também que nós devemos, após entender o princípio, cumprir o princípio. Eu não estou pregando ainda, eu estou só trazendo uma mensagem para quem, por alguma razão, descumpriu o que Deus pediu, se separou, está em outro casamento, está divorciado. E o que eu faço agora? Porque você não pode achar que isso é o seu fim. Nenhum pecado é maior que a cruz, por mais que incomode, mas nenhum pecado é maior que a cruz. Mas é preciso ter arrependimento. Então, se você teve esse ato, se arrependa. Segundo, permaneça no estado que está, mas tendo esses princípios na sua vida. E aceite ser discipulado para que você não cometa mais essas coisas. Então, eu quero, de forma muito... Eu estou sendo bem tranquilo, né? Falei que ia ser bem pausado para vocês entenderem. O padrão de Deus é um casamento único, vitalício, entre um homem e uma mulher. E um divórcio, e um recasamento, fora da exceção bíblica, são pecados. Mas não são imperdoáveis. Só tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu também depois, se você tiver dúvida, eu te explico, que não é uma coisa pequena. É realmente algo muito grande, com alguém que teve uma experiência muito grande, viu Deus agir, e o que era de Deus ele acrescentou e colocou que era do diabo. Então, é muito sério. Quem está recasado não deve abandonar seu cônjuge para corrigir o passado. Porém, o arrependimento verdadeiro significa viver bem em fidelidade. Nós, como igreja, devemos ajudar essas pessoas a crescer na graça, na responsabilidade e no temor do Senhor. E acima de tudo, aqui pega todo mundo aí, tá bom? Seja você casado, seja você solteiro, seja você divorciado, seja você recasado. Todos nós somos chamados à santidade,
a obediência e a submissão à palavra de Deus. O problema é que nós não queremos ouvir palavra de Deus. Vocês que estão solteiros precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam. Quem está casado, precisa. Quem está divorciado, precisa. Quem está recasado, precisa. Porque se não ouvirmos, não vamos conseguir corrigir os erros do passado. Então, irmãos, talvez, eu coloquei uma coisa aqui, até que eu escrevi mesmo hoje. Você está aqui, ouve e você percebe, lascou, né? Talvez você faz uma avaliação interna e você faz, deu problema. Eu me precipitei me separando, eu me divorciei sem base bíblica nenhuma, e agora eu estou casado fora até da vontade de Deus. E aí eu quero que você se lembre que você está diante de Deus, e a Bíblia diz que um coração quebrantado Ele não despreza, e quem se arrepende encontra o perdão. Mas eu também quero lembrar para você que a graça não é licença para pecar, não é isso? Quero lembrar aos irmãos que a graça não é uma licença, ela realmente deve ser honrada, e que você deve começar a viver o seu casamento e a sua relação em santidade, seja você solteiro, casado, e isso é muito complexo, quem já fez isso não deve ficar olhando para trás. Tem muita gente que, eu vou dar um testemunho que eu vi uma vez, fazia 20 anos que a pessoa tinha, e eu quero explicar para os irmãos, a pessoa tinha se divorciado da esposa. Era um pastor, ele traiu a sua esposa, e ele não era pastor titular, ele era um obreiro cuidando de uma igreja, função pastoral. E ele, depois de 20 anos, foi indicado para ser diácono. E ali um senhorzinho levantou a mão, se tinha alguém contra, e o senhorzinho levantou a mão, bem senhor, falou, mas ele não pode. Ele traiu a esposa quando era pastor. Ninguém nem sabia. Quase todo mundo tinha morrido, mas sobrou. Sobrou um. E o que eu digo para os irmãos é que eu fiquei meio chateado, porque eu acho que a graça é inútil às vezes, né? Mas a posição dele desqualificava ele. Ele não pecou inocentemente. E não tem nada a ver o que eu estou falando aqui com salvação. Por mais que isso possa te tirar a salvação. Uma vez perdoado, eu e você estamos livres do pecado, mas existe uma consequência. Pense, eu casado 3, 4 vezes. Aí vem um irmão falar comigo que está com problema no casamento. Eu tenho a receita. Ou não tenho? Eu tenho a receita. Já tentou de tudo, meu filho? Já. Sai fora. E isso é o que o diabo quer. E todas as pessoas que querem viver uma vida sem compromisso com Deus, não conseguem ficar numa igreja que tem compromisso com Deus. Porque incomoda. Porque as pessoas não estão pregando isso. Para quem vai casar, para quem está namorando aí, faz atenção. O casamento é para sempre. Pastor, mas se der errado, você já começou errado, não? Já começando pensando que vai dar errado. Lembra do carro? Se é para sempre, já começa cuidando. Anda com um paninho na mão, ó. Arranhou? Só que a gente não faz isso. Existe uma plaquinha. A fila anda, não é isso? Tome cuidado. A fila anda, só que o final dela é o inferno. Então, dentro dos princípios do casamento que nós vamos falar sobre aliança, fidelidade e missão. A gente precisa também compreender uma outra coisa que também está banalizado hoje. Tem outra coisa que acontece, que o casamento ele não começa com um contrato social, não é isso? O casamento ele não começa com a vontade de um tribunal. É literalmente a vontade de Deus. Nós lemos em Gênesis.
Não existia nem mãe e pai, não existia mãe e pai. E o texto diz: o homem deixará seu pai e sua mãe. Isso quer dizer o seguinte: a reprodução existiria. Sexo não é pecado, ok? Sexo não é pecado dentro do casamento. Antes e fora é pecado. Dentro é ordem. Tem que ter sexo dentro do casamento. Pastor, está falando isso no culto? Estou falando no culto. Paulo escreveu aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 7. Cheguei em casa, minha esposa diz: o pastor determinou um jejum de 7 dias. Ele não falou comigo, quebra esse negócio aí. Não, mas e Deus? Deus não mandou você fazer isso. Só pode jejuar se tiver consentimento. E a Bíblia diz, por pouquinho tempo, para que Satanás não venha. Aí tem gente aí jejuando um mês, no 15º dia, aparece Jezabel. Hã? Aí o jejum, o diabo, não é o diabo não. É a nossa falta de cumprimento do princípio. Tem muita mulher que vai, porque as igrejas, a maioria tem o que, irmãos? Mulher, não é isso? Você pode ver, homem é meio duro, homem é meio safado, sem vergonha. A maioria das mulheres são crentes. Quantas mulheres estão na igreja chorando aí? Quantas irmãs vêm sozinhas para o culto? Não é isso? Dentro disso, nós precisamos entender que o casamento, ele foi instituído com uma certa determinação de Deus. Macho e fêmea. Podem falar o que quiser. Quem está casado homem com homem, vai para o inferno se não se converter. Quem está casado mulher com mulher, vai para o inferno se não se converter. Homossexualismo e lesbianismo é pecado. É preciso entender que o princípio, porque tem crente indo num casamento de lésbica. Tem pastor fazendo casamento de homossexuais. E eu estou falando aqui para os irmãos que tudo isso merece muito respeito. Não discrimine um gay, não discrimine uma lésbica, fale, abrace, cumprimente. Nós não tem nada a ver com isso. Eu abraço que nem... Às vezes eu converso aí com os gays, seu pastor é bacana, fala comigo. Eu converso com mentiroso, fofoqueiro, não vou conversar com gay por quê? Ou não é? É isso. Está cheio de fofoqueiro dentro da igreja, mentiroso. Aí quando entra um gay, nós queremos que ele saia da igreja. Isso está errado. Respeitar quem descumpre, mas dizer que o que cumprem é pecado. Isso não é errado. Errado é uma igreja aceitar a hipocrisia dentro do púlpito e julgar um homossexual ou uma lésbica. Isso é pecado. Pecado eu e você aceitar, eu e você viver mentindo, falando mal dos outros, e quando vê um gay dizer que ele vai para o inferno, porque nós vamos estar na fila com ele. Quem mente, quem adultera, mas era um homem que pegou 10 mulheres, vai para o inferno com 10 mulheres no colo. Só que a igreja decidiu que só gay e lésbica vai para o inferno. Adultério é pecado, irmãos. E a gente precisa orar. Precisa orar forte. Precisa ter jejum e oração. Porque o estabelecido por Deus, literalmente, é um casamento entre homem e mulher. Respeite todo mundo, irmãos. Eu respeito, não tenho problema nenhum de falar. Se não me perguntar a minha opção também, não fico invadindo a vida de ninguém. Mas se não se converterem, não tem jeito. E nós estamos vivendo um tempo que parece que tudo isso é só texto bíblico que não se deve falar. Percebam como vocês estão aí chateados de estar ouvindo isso. Logo hoje, estou precisando de uma coisa melhor. Nós estamos falando de princípio. Se esse princípio do casamento não for atento, a igreja vai acabar. A pesquisa diz que já tem 7 mulheres para cada homem. E o tanto de homem que tem, estão tudo virando gay. Você vê aqueles caras bonitos, cabelo jogando de lado. É gay. E eu e você precisamos orar. Porque a igreja está virando um local que não tem diferença. Aí o que Deus disse que era para ser eterno, a gente trata como uma opção. Se eu estiver sentindo bem.
Aí tem a bendita frase, que é bonita, mas a gente precisa ser feliz. Ou não é isso? Essa frase, ela é bonita, não é? Mas por que eu não pensei nisso antes? Porque eu não conhecia Jesus. Ok, agora você conhece. E quem conhece, qual que é a desculpa? É o descumprimento de princípio. A gente vai chegar lá, o que é um marido segundo o princípio de Deus? A gente vai chegar lá, e os irmãos casados, não fuja não, vem ouvir, porque tem muito irmão aqui fazendo papel de homem, não é? E mulher também tem um papel que precisa cumprir. Irmãos, entenda, sem esses princípios, vai acabar. E a igreja sofre por quê? Porque nós não temos mais o poder de Deus. Deus não vem quando não tem princípio. Deus não opera quando a gente está brincando com Ele, zombando dEle. Gálatas 6,7 diz o quê? Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, vai colher. Então, abra o seu coração e tome cuidado, porque a estrutura do casamento ela é literalmente uma questão soberana entre homem e mulher, e não tem negociação com isso. Pastor, eu sou homossexual e quero congregar. Pode congregar, não tem problema nenhum não. Venha ouvir a palavra de Deus. Eu sou lésbica, quero congregar. Pode congregar, venha ouvir a palavra de Deus. O diabo engana, irmãos. O diabo engana. O diabo vai fazer você entrar em lugares que depois nós não vamos conseguir sair. Quando a gente vai ler Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É do coração que provém, por isso que você tem que guardar seu coração, cuidado com o que está entrando nos seus olhos, o que está entrando nos seus ouvidos, porque depois que entrou e poluiu, vai sair poluição. E nós vivemos um tempo onde o casamento, ele está sendo muito difícil de se entender, mas Deus, ele criou dois seres diferentes, não é isso? Deus não criou dois homens, nem criou duas mulheres, Ele criou um homem e uma mulher, e esses dois, quando se alinham, eles se completam, não é isso? Se completam, e é fácil. Aqui está minha esposa, esposa de pastor, teoricamente deveria ser a mulher mais feliz do mundo, porque pastor, deveria ter o melhor marido do mundo, porque é pastor, mas de vez em quando tem que ter uma conversa meio esquisita lá em casa, de vez em quando nós temos que sentar e fazer um rezo conto. Gênesis capítulo 1, versículo 27, vamos ler? Quem está entendendo, diga amém. Tem um silêncio nessa igreja hoje, meu Deus do céu. Glória a Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículos 22 ao 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão e disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada, porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Sua mulher, não é suas, ok? Sua, singular. Todo mundo entende o que é singular e plural? Sua mulher. E apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 6, vamos ler? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois. Quem está casado aqui, levanta a mão aí, por favor. Quem está casado, levanta a mão, levanta a mão. Assim
não são mais dois. Assim, não são mais dois. Assim, não são mais dois. Minha vida, meu pensamento, não, nossa vida, nosso pensamento, nossa casa, nosso dinheiro, nosso carro, nosso projeto, nosso destino, nosso futuro. Vai ficar muito difícil semana que vem. Por isso vocês precisam orar mais por mim, para mim poder ter coragem. E vir no culto para ouvir também, porque precisa ter coragem. Alguns vão deixar de vir até o meio do processo. Deus criou o homem e a mulher, né, irmãos, com propósitos muito claros e distintos. E nós precisamos orar. Então nós vamos começar agora a descer um pouquinho. E nós vamos falar sobre alguns princípios do casamento. Primeira coisa que a gente vai deixar bem claro, que o casamento é um projeto santo criado por Deus. Esse é um ponto importante. Quem quer casar, diga amém. Amém. Que é isso, varão? Que igreja, como que é o nome lá do santo casamenteiro? Cuidado, hein, irmãos? Sem pedir para o Santo Agostinho, hein? Dá 3 pulinhos, né? Não, esse aí não. Então, escute uma coisa. Muita gente hoje se casa com motivos errados, não é isso? Muita gente se casa no sentido de felicidade. Todo mundo que se casa para ser feliz vai morrer, vai separar. Isso não foi dito por mim, alguém já disse. Eu preciso casar não para ser feliz, mas para fazê-la feliz. Ela tem que, não para ser feliz, mas para me fazer feliz. Ela me fazendo feliz, eu fico feliz. Eu feliz, vou fazer ela. Se eu fizer ela feliz, ela vai me fazer. Agora é cada um querendo mais do que merece, exigindo mais do que merece. E cada um, quando pode. Geralmente, não temos a ideia que a relação do casal, ela se identifica como complementar. A Bíblia diz que a mulher é uma adjuntora. Todo homem que tem uma boa mulher, ele vai longe. Porque mulher boa não é aquela que fica calada, mas é aquela que sabe falar. Aquela que fala na hora certa. E todo homem inteligente escuta a mulher. Por isso que eu falo, a gente deveria ouvir nossas esposas, mas não ouvir para fazer o que ela, no sentido de ser como Acabe, né? Todo mundo lembra de Acabe? A gente vai falar dele depois, que tem homem na igreja que é Acabe. A mulher chega e ele está assim, ó. O que foi? Não é assim que Acabe estava? Jezabel chegou, como é que estava Acabe? Deitado na cama e assim, ó. Jezabel falou, o que foi? Ele não quer me vender a vinha. Ele não quer me vender a vinha. Homem frouxo. Homem covarde. Nós vamos falar muita coisa. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18, o texto diz de forma muito clara: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A mulher tem uma função de auxiliar, ajudar. E tem muitas mulheres que às vezes esquecem da função dela. E às vezes ela não ajuda o marido. Irmãos, se você só criticar o marido, se prepare que ele vai morrer. Não sei se vocês sabem, mas pesquisas mostram que o homem desanimado, ele fica em silêncio. Quando seu marido se calar, tem alguma coisa. Porque não tem esse negócio que o homem não fala, o homem fala. Mas quando o marido se calar, é porque ele já está dentro de um estágio muito ruim. Nós deveríamos pensar do carro que a gente falou, cuidar. Não fale o que você não queria ouvir. E também, uma vez que falou, temos que trabalhar para corrigir o problema, porque depois que falou, entrou no coração. Mas a Bíblia diz que Deus vai ser o Criador. Não é bom que o homem esteja só.
Por isso eu vou fazer para ele uma disjuntora. E o primeiro casal da Bíblia é formado pela vontade de Deus. Então seu casamento, ele precisa ter essa ideia. Peraí, isso aqui é uma instituição criada por Deus. Qual que é o meu papel como marido? Você já se perguntou qual que é o seu papel como marido? Trabalhar e pôr comida em casa? Não, está errado. Quando a gente lê Salomão, ele fala assim: beba a água da sua fonte. Hã? Aprenda hoje, em nome de Jesus, que o Senhor nos fez para que a gente pudesse ter uma relação de cumplicidade. Você percebe que enquanto Adão não comeu, nada aconteceu? A Eva come a fruta e está tudo normal. Uma só carne. Uma só carne. Só que quando Adão come, porque a Bíblia instituiu também o homem como cabeça da casa. Só que você vai ver os homens por aí, estão como cabeça? Nem como pescoço os bichinhos estão. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa união, ela é instituída por Deus, irmão. Nós vivemos um tempo que nós não queremos mais nisso. A igreja não ensina mais isso. Quando vai ensinar, as pessoas não querem mais ouvir isso. Quantas vezes você vai ver alguém dizer o seguinte assim, até uma vez eu brinquei, né? Uma irmã falou assim: mas não é o senhor que dorme com ele? Eu falei: mas não foi eu que escolhi ele? Fique em paz. Ó. Hebreus 13:4, abre aí por favor. Hebreus 13:4. Quem está entendendo, diga amém, para mim não ficar... Parece que eu estou sozinho dentro dessa igreja, parece que não tem nem ninguém, os irmãos respirando, Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, olha aqui, escuta isso aqui bem claro. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus o julgará. Quer ficar fazendo sexo antes do casamento? Fica tranquilo, filhão. Engana o pastor, engana seu pai, engana sua mãe, engana seu tio, engana aí. Deus o julgará. Quer ficar por aí dando de gostosão sendo casado? Fica lindão, bonitão. Deus vai te pegar. Nós esquecemos que tem Deus. Quem é que crê em Deus? Diga amém, por favor. Então, se a gente que crê que tem Deus, a Bíblia não é só João 3,16. E isso não está escrito porque Deus é mau, é porque Deus tem princípios. É porque Deus instituiu princípios para você não sofrer, não viver uma vida ruim. Por isso que ele diz, quando você for casar, Paulo diz, não se prenda a um jugo desigual, não. Irmãos, olha mesmo, irmãos, porque mesmo olhando é difícil, casamento certo já é difícil, casamento errado é quase impossível. Olha se você gosta, olha se você gosta do jeito, imagina gordo, hoje tem inteligência artificial, joga a foto dele e fala assim, como ele será gordo? Se ele ficar careca, eu não sei, eu estou falando para você, que você e eu, devemos fazer um caminho antecedente, só que ninguém faz, é só beijo, abraço, amasso, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, aí casa, tem que trabalhar, meu filho, não dá mais para, não tem mais pai, não tem mais mãe, tem que conversar, tem que continuar dizendo eu te amo todo dia, tem que dar um beijinho, te amo gatinha. Me chamou de gatinho. A gente faz isso, irmãos? Faz não. Tem irmãos que nem se conversa.
Dorme na mesma cama, se levanta, não sabe nem para onde foi, não é isso? A Bíblia diz que nós deveríamos venerar o matrimônio. Deveríamos ter ele, meu Deus, eu sou casado, né? Eu lendo hoje até, perdão, tá bom, amor? Errei bastante, mas eu vou corrigir mais hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 127 nos traz uma informação que nos ajuda a entender. Salmo 127, 1. Tem? Se o Senhor, aqui está o detalhe da nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor precisa ser o dono da tua família. O Senhor precisa ser o patrão da tua família. Ele precisa ser o rei que governa. Porque se você seguir o que Ele está falando, Ele guarda a tua casa. Só que é preciso começar a dar um pouquinho mais de valor ao casamento. É preciso eu e você, irmãos, é preciso. Vocês não sabem como é difícil ser casado com um pastor. Vocês não sabem como é difícil. O pastor está disponível para todo mundo. E às vezes não está disponível para a mulher. Aí quando chega na vez da mulher, estou casado. Mas o texto diz que se a gente cumprir e considerar o casamento, eu não vou acabar não. Às vezes eu e a Dani brinca em casa, aí a gente fala, ela fala o seguinte, às vezes, não vou largar não, vai ter que ser até a morte separar. Aí fala, meu Deus, acelera, Senhor, né? O princípio, uma coisa que eu vou aqui aconselhar, todo casal que tudo que vai brigar, eu me separo, é errado. É errado. O diabo fala, estou conseguindo. Está brigando? Não, vamos corrigir. Não é uma só carne? O Roninho hoje estava com dor no braço. Nenhum momento falou para mim, eu quero arrancar essa desgraça. Só falava assim, ai, está doendo, acho que eu vou ter que ir no médico, está doendo, vou ter que ir no médico, vai ter que ir no médico. É isso aí. Meu casamento está meio esquisito, preciso falar com alguém. Meu casamento está esquisito, filha, vamos arrumar o casamento, filha. Filha, vamos se ajustar, me dá um beijinho aqui, dá? Às vezes eu chego com ela fica brava, fala assim, eu quero beijar. Sai daqui, eu estou ocupado. Fala, não, eu quero beijo, estou com vontade de beijo. É minha mulher, meu irmão. Meu irmão, estou que nem carioca. Então entenda isso. Se você conhecer alguém que está com casamento meio ruim aí, chama ele. E eu quero que os irmãos não se esqueçam no que eu falei no começo, para quem já terminou o seu casamento, para quem já está no segundo casamento, ok? Entendam, porque o diabo ele é especialista em acusar. E guarde essa frase, nenhum pecado é maior que a cruz de Cristo. Só que agora que eu me arrependi, eu tenho frutos que mostram que eu me arrependi. E como eu estava falando, pare de todo o negócio falar, vamos se separar. Não, vamos arrumar esse negócio. Quis se separar? Está pensando que é assim? Você não me achou no lixo? Hã? Você casou, meu filho. Você não é crente não? Você não é crente não? Aqui está escrito, você que tem que mudar, não sou eu não. Irmão, nós vamos chegar numa parte aqui que eu acho que os irmãos não vão nem querer ficar, mas... Segunda parte. Então, nós temos muito claro que o casamento, ele é um projeto santo, criado por Deus. Quem está com a esposa aqui? Se puder, dá um abraço nela, tá bom depois. E um beijo. Vou fazer aqui o culto do beijo. Porque tem... esses dias eu mandei um casal se beijar na minha frente, faz tanto tempo que a gente não se beija, eu falei, o que é isso, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo, agora vai apertar um pouquinho mais. Casamento é uma aliança de compromisso e fidelidade, amém? Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 16, vamos ler? Escute, irmãos, quando a Bíblia fala de aliança, aliança não é contrato, ok? O contrato ele pode ser desfeito, aliança não. Acharam aí? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus está vendo, ok? Todo mundo pensa que quando vem fazer casamento, né? E eu sempre falo, né? Mas todo mundo pensa que é só uma cerimônia, não. Não.
Você está cavando sua cova se você não for fiel. Vai ser fiel na doença, na saúde? É sim. Mas como que é? Como que é no dia do casamento? Sim! Aí a Bíblia diz, Deus estava lá, tá? Deus estava lá. E diz que aquilo é escrito. E está cheio de pastor aí pegando mulher que não é dele, né? Está cheio de pastor por aí trocando as irmãs. Vamos continuar lendo que eu não posso falar algumas coisas, não. Vai lá, 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos nisto que dizes? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Fique atento, porque esse discurso que todo mundo que não quer ser fiel fala assim: não, mais amor, menos julgamento, não é isso? Quem não quer mudar fala isso, mais amor, e tem amor, irmão, tem amor para dar. Toda vez que você se arrepender, eu vou ficar bravo se Deus te perdoar? Pode até ser, mas Ele vai te perdoar. Não tem negociação, isso se chama graça, isso se chama favor imerecido, e Ele estipulou esse princípio: se arrependeu, perdão. Só que se lembre, tem consequências aqui. Se lembre, existe uma frase que diz: pior que uma mulher ruim é uma ex-mulher ruim. E nós temos visto a igreja, eu estou falando da igreja, o mundo é o mundo, nós temos visto a igreja brincando com o casamento. Às vezes eu falo para minha esposa, eu passo, sei lá, são 10, 15 aconselhamentos casal por semana, aí eu chego para ela e falo assim: aconselhei o irmão, depois que eu aconselhei ele, fala assim: está difícil, fez eu perder 2 horas. Eu fico bravo em casa, eu falo: infeliz, ficou 2 horas me escutando, falou que entendeu, e não entendeu foi nada. Por que fazer isso aqui sozinho? Não dá não, hein? Isso aqui nós estamos falando para quem é crente, quem foi lavado, remido, quem entende que o Senhor é o seu dono, quem se subjuga ao que Deus fala, quem diz: eu queria aquilo, mas Senhor, seja feita a tua vontade. O casamento é uma aliança, um compromisso, e ninguém pode deixar de pensar nisso. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, vamos ler? Os maridos não saem não, fica por aí, hein? Ninguém era para estar saindo, né? Mas a surra vai pegando mais. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também... irmãos, segura a onda aí, você que disse sim, não foi eu não. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A gente podia fechar, eu tenho, os irmãos sabem que às vezes eu falo, alguém diz: não devia falar isso, mas às vezes a vontade é fechar a igreja, né? Não tem para que vir aqui. Não tem. A gente é casado, e lê isso daqui, não fica com... e não muda? A gente pega as mulheres e trata como um animal? Olha o que está falando. Marido, se vira, ora a Deus, jejua, pede ajuda, mas você tem uma função estabelecida por Deus, tem que cuidar das mulheres como Cristo cuidou das igrejas, como Ele amou e Ele se entregou por ela. Irmãos, eu não sei se, eu e a Dani, o nosso casamento é muito antigo, no sentido assim, eu cuido dela 100%, não tem essa, não tem meu dinheiro, o dinheiro é dela até, não é nem meu, é dela, eu que peço para ela. Sabe por quê? Porque eu preciso cuidar dela,
Eu preciso protegê-la. Eu não posso, por exemplo, aceitar que, vamos dizer aqui nós, vai trabalhar, eu fico em casa. Você está maluco? Oxi. Não, mas se não tiver trabalho, eu vou ficar o dia inteiro na rua procurando emprego. Mas não vou ficar em casa deitado dormindo, não. Quando ela chegar em casa, eu chego junto e falo, achou alguma coisa? Eu falei, achei nada. Agora, quantos homens, a mulher se matando e o cara em casa? Isso é homem? Não é homem? Por isso tem muita irmã cansada. Por isso tem muita irmã que não sustenta. Não aguenta. Amós fala o seguinte: tem como andar dois juntos se não tem concordância? Não tem. Por isso que eu digo, é muito fácil, em muitos casos, julgar, separou. Porque você chegou lá, a mulher estava morrendo. Temos que tomar cuidado. Nós vamos chegar lá. Se entregou a ela para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Quem ama sua esposa? Agora só os maridos, hein? Quem ama sua esposa, diga amém. Amém. Não, esse é um amém de quem não ama. Quem ama sua esposa, diga amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Pode colocar o 6, vai. Não, vamos voltar um pouquinho mais, vai. Volta um pouquinho aí. Aí. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Pegou os irmãos agora. O amor não se irrita, ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera e tudo suporta. Isso é amor. Amor nesse negócio de deitar na cama e ficar lá 10 minutos, não. Amor é você cuidar da sua esposa. Amor é você falar para ela: conta comigo, querida, conta comigo, eu vou estar com você. Querida, vem cá, você está meio bagunçada, vamos no salão de beleza. Querida, você está meio esquisita, vamos ali. Porque senão, nós não estamos cumprindo o que a Bíblia mandou. Você, marido, tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Aí tem um monte de irmã triste. Por quê? Não tem beijo, não tem abraço, não tem carinho, não tem nada. E o infeliz ainda quer comida na mesa. Folgado. Calma, irmãos, que vai chegar a sua hora. Não sorria muito, não. Precisamos, literalmente, hoje pedir perdão a Deus, porque a igreja precisa voltar a considerar o que a Bíblia está dizendo. Alguém fala assim: vamos fazer 5 encontros de casal, mas não adianta, gasta maior dinheiro fazendo aquilo, aí acaba o jantar, o cara sai daqui doce, 3 dias depois está infeliz de novo, todo bagunçado. Ou não é verdade, irmãs? Os irmãos vão para o retiro aqui, volta que nem uns anjos, chega em casa flutuando, dá 15 dias, cadê o homem? Nós precisamos aplicar diariamente a palavra de Deus. Você que é marido, você foi chamado para amar como Cristo amou. Foi você que disse que amava a sua esposa, não foi eu. Então, eu vou ter que cuidar da minha, não é isso? Então, o casal que entende, irmãos, que está sob uma aliança de Deus, ele não fica com esse tipo de discurso. Eu vou me separar. Não fica, ele tem uma aliança. Ele entende que foi Deus que criou, ele entende que essa aliança é importante, e ele começa a agir em torno disso. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, quero ler com os irmãos. É um versículo que fala de duplicidade no centro de cópia, né? Ter 2 pessoas. Melhor é serem 2 do que 1. Porque
tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Nós deveríamos ter essa cumplicidade no casamento. Muitas vezes o marido está mal, a esposa abandona ele. Quantas irmãs tiveram problema aí, o cara pegou... Irmãos, eu fico muito meio, no sentido geral, porque tem marido que ele não deixa a mulher dele no cabeleireiro, por exemplo, né? Não deixa ela fazer unha, não deixa ela se cuidar, e fica olhando as outras. É uma safadeza isso aí, viu? E se tiver alguém fazendo isso, as irmãs me procurem. Pode procurar o pastor, fala, meu marido não é isso que você está falando, não. E eu tenho orado, porque tem irmãs aqui sofrendo com o marido. Eu disse que ia ficar ruim, né? E já está ficando esquisito, não está não? Até para mim. Então, vamos ter essa cumplicidade. Quando a mulher não estiver bem, ajuda ela, levanta ela. Quando o marido não estiver bem, levanta ele. Tem muita gente que quando o marido ficou ruim, chutou o marido. Tem mulher que quando ficou ruim, o marido trocou. Está com outra aí desfilando aí, ó. E aí eles dizem o quê? Está tudo bem. Lembra o que a gente leu? Os adúlteros, Deus os julgará. Tome cuidado. Deus perdoa o tempo da ignorância. Tem muita gente esquecendo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Eu paro aqui hoje, tá bom? Graças a Deus, eu escutei ali. Graças a Deus. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. E aqui eu vou dizer um negócio aqui, como vaso mais fraco. Aí tem gente que fala assim, mulher é fraca, não tem nada a ver com isso, hein? Porque mulher é muito mais forte que homem. Vocês que estão aqui sabem. O homem não cuida da casa, dos filhos e trabalha não. Manda o homem fazer isso. Ele, ó, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de Deus, para que não sejam impedidas. Acabou, irmão. Isso aqui é só para os irmãos ir orar hoje. Vai orar? Corrige com ela primeiro. Por quê? Se não corrigir, Deus não está ouvindo não. Não, mas eu sinto. Só você. Só você. Deus não escuta. As orações são impedidas. E é claro que tem um contexto. Quando tem arrependimento, Deus, entenda o que eu estou falando. Estou falando de marido que fica tratando a mulher com desonra e achando que vai ter oração respondida. Não vai não. O céu se fecha. Princípio bíblico. E ela é um vaso mais frágil, se você for pegar o texto original, no sentido que ela precisa ser amada. Mulher tem que dar um beijinho nela mesmo. Não tem jeito, ela gosta. Se chegar em casa com papel e falar, eu lembrei de você, ela vai dizer, lembrou de mim. Não é assim? Ou não é? Tem umas por aí que gostam só de ouro, né? Prata, mas se você puder, né? Uma Pandorinha em vez em quando, né? Compra. Mas a mulher quer o quê? Quer ser cuidada. A mulher quer acordar de manhã e ser cuidada. E é difícil, irmãos, porque o homem é totalmente contrário, não é isso? O homem nem liga. O homem chegou em casa, casa arrumada, comida na mesa, mulher bonitinha, falando, oi amor, você chegou, ele está feliz. Simples, olha lá. Simples. Mas é importante também, todo homem também gosta quando a mulher olha e fala assim, está cheiroso, está bonito, ou não gosta? Nós precisamos orar. Se não orarmos e não começarmos a cumprir os princípios do casamento, nós vamos vendo todo dia um casamento acabando. E não adianta, irmãos, orgulho não resolve nada. É realmente amor. O amor tudo suporta, tudo espera. Vamos ficar em pé, vamos orar? Semana que vem nós continuamos, amém? Tentei ser bem lento, para que todo mundo entenda.
Todo mundo entendeu? Diga amém. E os que estão solteiros, eu tenho orado aqui porque tem muitos irmãos esperando para casar. Eu estou orando, hein? Vamos orar? Deus abençoe os irmãos. Tenha um retorno para casa em paz, em tranquilidade. Ah, os casalzinhos tudo abraçado. Que bonitinho. Vamos orar, irmãos? Vem cá, Adriano, fazer essa oração.